No fundo de uma cela fria, estava eu e a solidão. A alegria tinha ido embora, eu esperava a hora da execução. O pranto molhando meu rosto e eu revendo os meus pecados. Me vi num beco sem saída, pois durante a vida eu fiz tudo errado. E eu sofrendo ali desesperado, chegou um soldado, tirou as correntes e falou pra mim: você vai se livrar da morte, é seu dia de sorte, você pode ir. E ele disse: vai em paz, você não tem mais nenhum motivo pra ficar. Outra pessoa vai morrer em seu lugar. Eu era um criminoso e ele era sem pecado. Eu estava sendo solto e ele sendo condenado. Eu era a malícia e ele era sem maldade. Eu era a mentira e ele era a verdade. Eu estava em meio à guerra, ele trouxe minha paz. Ele era Jesus Cristo e eu era Barrabás. Eu sofrendo ali desesperado, chegou um soldado, tirou as correntes e falou pra mim: você vai se livrar da morte, é seu dia de sorte, você pode ir. E ele disse: vai em paz, você não tem mais nenhum motivo pra ficar. Outra pessoa vai morrer em teu lugar. Eu era um criminoso e ele era sem pecado. Eu estava sendo solto e ele sendo condenado. Eu era a malícia e ele era sem maldade. Eu era a mentira e ele era a verdade. Eu estava em meio à guerra, ele trouxe minha paz. Ele era Jesus Cristo e eu era Barrabás. Ele era Jesus Cristo e eu era Barrabás. Agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Deus por isso. Aleluias. Irmãos, sem perca de tempo, aproveitando que todos estão em pé, vamos abrir a nossa Bíblia no primeiro livro de Samuel, profeta Samuel, no capítulo 3. Quantos irmãos vão abrindo aí? Eu vou abrindo aqui também. E eu quero agradecer já a oportunidade, a confiança de estarmos aqui mais uma vez na frente. E agradecer a todos, irmãos, que nos ajudaram aí na campanha de oração, a todos aqueles que abriram as portas da casa, e avisar que não muito longe nós estaremos realizando mais campanhas de oração. Então, os irmãos que... Capítulo 3 de 1 Samuel. Os irmãos que não nos receberam na casa e que desejam que nós façamos a oração na casa, aí daqui a alguns meses nós vamos fazer novamente. Amém? E aí os irmãos fiquem atentos sobre as datas
da nova campanha. Os irmãos que acharam, digam amém. Glória a Deus. E diz assim: o mancebo Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. E sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos se começavam já a escurecer, que não podiam ver, e estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse ele: eis-me aqui. E correu a Eli e disse: eis-me aqui, por que tu me chamaste? Mas ele disse: não te chamei eu, torna a deitar-te. E foi-se e deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel. Samuel se levantou e foi Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste? Mas ele disse: não te chamei eu, filho meu, torna e deita-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestado a palavra do Senhor. Amém? Os irmãos podem tomar assento, glorificando o nome do Senhor, tá? E agradecer novamente os irmãos que participaram da campanha de oração. Deus falou grandemente na campanha de oração, e eu creio, irmãos, que a vitória chegando para os irmãos ali que entregaram ali os seus anseios, os seus pedidos ali na campanha de oração. O irmão Amaro ali recebeu a gente, tá? Outros irmãos ali também receberam a gente, e eu tenho certeza que Deus já está entrando com providência naquilo que nós oramos. E, irmãos, nós acabamos de ler aqui um trechinho da vida do profeta Samuel, aonde ele estava ali no templo, e ele ali escutou pela primeira vez, o chamado de Deus. E a história de Samuel, irmãos, é uma história linda. Linda porque a história começa antes mesmo dele nascer. A Bíblia nos fala que a sua mãe, Ana, ela tinha uma rival, pois naquela época o marido poderia contrair mais do que uma esposa, e ele tinha ali Penina. Irmãos, olha para você ver como a história de Samuel já começa com uma certa disputa, um certo conflito. Penina gerava filhos, Ana não gerava. E naquela época, irmãos, a prosperidade e as bênçãos de Deus se dava para uma mulher se ela gerasse ou não gerasse filhos. O sinônimo de uma mulher abençoada, de uma família abençoada por Deus, era se tivesse filhos. E se tivesse filho homem, era uma porção dobrada ainda. Era uma bênção maior. E Penina tinha vários filhos, mas Ana não tinha nada. Ou seja, na visão daqueles que viviam na época de Ana e Penina, e Eucana, o pai de Samuel, naquela época, Ana era vista como uma pessoa que não era abençoada por Deus. Era vista uma pessoa que não era próspera, que Deus não dava bênçãos para ela. E aí, irmãos, no começo da história de Samuel, ele já nos ensina alguma coisa. A prosperidade física e material não é sinônimo de bênçãos divinas. Não é sinônimo de presença do Espírito Santo. Não é sinônimo que Deus está com você. A prosperidade não quer dizer
que Deus está se agradando das suas atitudes. A prosperidade material não quer dizer que você está fazendo o que é correto aos olhos de Deus. Naquela época, todos enxergavam Penina como uma mulher próspera, mas a mulher que orava, a mulher que pedia, a mulher que clamava e que estava de joelhos na presença de Deus, era Ana. Irmãos, nós devemos sair desse lugar, daquela sociedade retrógrada e antiga. Não vamos olhar, irmãos, para aquelas pessoas que são abençoadas e já assimilar que elas são abençoadas por Deus. Não existe essa equação na Bíblia. Não existe essa igualdade na Bíblia. Nós, irmãos, nós devemos olhar para as pessoas como as pessoas olhavam para aqueles que clamavam a Deus e ouviam aquilo que Deus tinha para falar. Nós devemos ter, como diz a Bíblia, temor e tremor. Nós, irmãos, devemos temer, não a Deus, mas temer pecar contra Deus. E este era um pecado que Penina fazia. Ela não tinha medo de pecar. E tinha religiosidade em fazer. Irmãos, há uma diferença muito grande em ter medo do pecado e ter medo de Deus. Quando nós temos medo de Deus, nós fazemos as coisas sem raciocínio. Nós fazemos as coisas querendo nos aparecer, como Penina fazia. Olha, eu sou abençoada, eu tenho tantos filhos, a outra não é. Como ela ligava isso como bênção de Deus. Mas aquele que teme pecar, ele tem outras atitudes. Quem teme pecar, ele ajoelha e ora. Ele ora para que o leão não coma ele quando está na cova do leão. Ele ora para Deus fazer o Espírito Santo descer na vida de todos que estão orando lá por longos dias. Quem teme ao pecado, ora para que Deus salve a população da mão dos inimigos, como fez Moisés no faraó. Quem tem medo do pecado, faz como Ana, ora no templo aos pés do Senhor. Essa é uma grande revelação para a gente, irmãos. Nós devemos seguir o exemplo de Ana, aonde nós não devemos ter medo daquilo que os outros vão falar da gente, mas ter medo de pecar. Hoje em dia, irmãos, eu vejo muitos crentes com medo daquilo que os outros vão falar. Ah, mas vamos fazer uma campanha de oração? Vai meia dúzia de gente. Ah, mas vamos fazer um trabalho de jovens? Vai pouco, os outros vão dar risada da gente. Ah, mas eu vou fazer um evangelismo na rua e a turma vai ficar tirando sarro da gente. Irmãos, deixe que a população e aqueles que estão no mundo falem o que quiser de você, mas eu quero ser falado lá no céu, pelos trabalhos que eu fazer aqui na terra. Irmãos, nós não devemos ter medo e nem vergonha de adorar o nome do Senhor. E Ana, ela adorava o Senhor. E um detalhe, viu, irmãos? Ela foi adorar o Senhor no templo. Quero dar um recado para os irmãos que acham que não vir na igreja não é tudo igual. Não, irmãos. A bênção de Ana foi conquistada de joelhos no templo. Então, irmãos, nós devemos buscar o Senhor, de preferência no templo. Há estratégias para nós buscarmos as almas que estão perdidas? Há. Mas aqueles que já conhecem a palavra de Deus, busque o Senhor no templo. Busque, porque é lá no templo que Deus também derrama as bênçãos.
Olha, irmãos, como a prosperidade não é sinônimo de andar com Deus. A prosperidade não é sinônimo de estar fazendo aquilo que Deus quer que façamos. E mais, irmãos, olha como foi a vida desse profeta. Muito importante na Bíblia. Samuel, ele foi prometido por sua mãe, quando gerasse, que ele fosse entregue ao templo para estar ali trabalhando no templo e dedicando a sua vida para o Senhor. Olha aqui, irmãos, nós vemos um jovem que cresceu no templo, que praticamente não foi desde o nascimento, mas foi depois que ele desmamou. Mas vamos supor ali que ele tinha uns 5 anos, ou até menos, e já foi entregue ali para o templo. E ele ficou ali até a sua adolescência, sem falar com Deus. E quando nós lemos o início do capítulo 3, diz que era de muita valia naqueles dias, porque não havia visão manifesta, ou em outras traduções, que o Senhor não se manifestava por muito tempo. Olha, irmãos, como é a vida do crente sem estar ligado no trono de Deus. Samuel estava no templo praticamente desde quando nasceu. Eli, o sacerdote que tomava conta daquele templo, também estava ali por vários anos. E tinha ali os seus filhos também. E não se manifestava mais a presença de Deus naquele tempo. Olha, irmão amado, quão que perigoso é nós estarmos na casa de Deus e não estarmos conectados com Deus. Olha, irmãos, Eli tinha os seus 2 filhos, tinha mais filhos, mas os 2 filhos eram Ofni e Finéias, os que mais apareciam e o que mais apareceu aqui na passagem bíblica. Ofni e Finéias, por não estar ligados, conectados com o trono de Deus, eles faziam coisas absurdas dentro do templo. Havia o costume, irmãos, de quando o pessoal fosse entregar o sacrifício na casa de Deus, o sacerdote, depois que estava lá tudo no caldeirão cozindo, todos os sacrifícios, o sacerdote ia lá, pegava um garfo, enfiava lá. Se saísse uma tripa, ele comia a tripa. Se saísse a picanha, ele comia a picanha. Se saísse a língua, ele comia a língua. É porque era aquilo que Deus dava para ele se alimentar. Mas os 2 meninos, querendo passar a perna em Deus, que isso é um grande erro de muitos, de Deus não se rouba, viu, irmãos? Tudo é dele, tudo provém dele. Não tem como eu tirar alguma coisa se tudo é dele, se até eu sou dele. De Deus não se rouba e não se esconde. Não se enganem, viu, irmãos? Ofni e Finéias, eles escolhiam as partes que mais lhe agradavam antes de fazer o ritual do sacrifício. E pior, irmãos, eles abusavam das mulheres no templo. Eles abusavam das mulheres no templo. Um pecado que é horrível demais. E Eli, infelizmente, irmãos, era conivente com essa situação. Irmãos, há coisas que nós, crentes, não podemos fechar os olhos. Pode ser amigo, pode ser pai, pode ser esposa, pode ser esposo, pode ser filho. Mas, irmãos, não há condições de sermos coniventes com alguma situação.
Porque, irmãos, você pode esconder do seu vizinho, você pode esconder do pastor, você pode esconder da sua esposa, mas daquele que não dorme e nem tosquenejará, você não esconde, irmão. Ele não cochila, ele não dorme, ele não fecha o olho. Irmãos, há necessidade de nós sermos firmes na presença de Deus, porque, irmãos, há um dia que Ele vai requerer isso de nós, e o que nós vamos entregar para Ele? Qual vai ser a sua obra? O que você vai falar para Deus naquele dia em que Ele te cobrar? A necessidade, irmãos, do crente não ser conivente com algumas situações da vida. Eu vejo, infelizmente, irmãos, crentes que para ganhar posição, tendo o mesmo pensamento que Penina tinha, que a prosperidade material é importante para a vida, fazem coisas que desagradam a Deus. Eli não puniu os seus filhos. Eli fazia vista grossa. A Bíblia descreve que ele foi falar com os filhos, mas não o puniu. E não o puniu com vergonha da sociedade. Com vergonha de falar, olha, será que o sacerdote não está vendo o que os filhos estão fazendo? Irmãos, alguns que querem ter o mesmo pensamento de Penina, acabam fazendo a mesma coisa que Eli fez. Irmãos, não se deixe enganar. Um dia a cobrança vai chegar. E aquilo que você fez vai ser cobrado, irmãos. Se o pastor não cobrar, se o esposo não cobrar, se a esposa não cobrar, você pode ter certeza, irmãos, um dia vai ter um juiz, e ele é justo, irmãos, e ele é justo, e vai fazer a justiça. Não cabe, irmãos, aos crentes ficarmos coniventes com uma determinada situação. Ou nós somos servos de Deus, espalhamos a palavra da fé, espalhamos o amor, a misericórdia e o perdão, ou nós estamos na mão do inimigo. Se nós não falamos a verdade, nós estamos na mão do inimigo. Se nós não perdoamos, nós estamos na mão do inimigo. Não pense, irmãos, que na mão do inimigo tem perdão. Não pense, tá? Não há. Mas se você estiver com Deus, o mundo pode te condenar. Mas Deus tem uma mansão celestial esperando para você, para aquele que serve a Ele em verdade. Irmãos, devemos estar firmes na presença de Deus, para que Ele possa nos abençoar sempre. E olha, irmãos, Samuel, ele ouviu a palavra de Deus. Ele tinha ouvido pela primeira vez. E depois que ele ouviu, ficou com medo de falar para Eli. Ele, mesmo com medo, ele falou, porque ele falou, conta para mim, porque senão Deus não vai se agradar de você. Ele foi lá e contou tudo. Irmãos, quando Deus fala com a gente, nós, por mais que seja algo desagradável, por mais seja algo triste, nós temos a necessidade de falar. Irmãos, quando Deus fala com a gente, nós temos a necessidade de fazer. Você já imaginou se Noé, que escutou a voz de Deus, não tivesse feito a arca? Você já imaginou se Abraão, ouvindo Deus, não tivesse saindo da sua parentela? Você já imaginou o que tinha sido dos heróis da fé, se ouvindo a palavra de Deus, tivesse ficado no mesmo lugar? Irmãos, se você ouvir a palavra de Deus, se você está na igreja, fique atento para ouvir a palavra de Deus. A necessidade de você estar com o ouvido bem aberto para aquilo que Deus esteja falando. Porque Deus vai pedir, Deus vai requerer, e aí você não vai ouvir.
vai ficar como no tempo de Eli, vendo todas as coisas ruins e desagradáveis acontecer, e nem vai saber por que a sua vida vai começar a desandar. Há necessidade de nós ouvirmos a palavra de Deus e fazer aquilo que a palavra de Deus nos diz. Se é para termos fé, vamos ter fé. Se é para trabalharmos, vamos arregaçar a manga. O que não pode, irmãos, é nós vermos aquilo que está acontecendo na igreja, ouvir a voz de Deus e ficar parado. Irmãos, no livro do Gênesis, quando pede ali para a saída de Sodoma e Gomorra, fala assim, ó, não olhe para trás. Irmãos, Deus está falando com a igreja, vamos seguir para frente, não olhe para trás. Quem olha para trás, fica igual a mulher de Ló, fica parada, fica uma estátua, ela para na vida. Talvez a sua vida esteja parada porque você fica olhando para trás. Comece a olhar para frente e saiba que Deus está fazendo algo bom para a sua vida. É noite de nós erguermos a cabeça, ouvir aquilo que Deus está nos pedindo e fazer, irmãos. Nós vemos aqui pela história de Eli que a tragédia foi grande na vida dos filhos dele, que ao entrar na guerra, os dois morreram. E aí, quando foi contar para o pai, e o pai já estava ali com a sua catarata bem avançada, só a hora que o pai ouviu, ó, seus dois filhos morreram, ele tropeçou, caiu, quebrou o pescoço, morreu também. Morreu cego, os dois filhos mortos. Não deu tempo de corrigir os filhos enquanto estava vida. Na verdade, tinha o tempo, né? Ele não quis corrigir. Irmãos, Deus quer fazer algo maravilhoso na nossa vida, assim como fez na vida de Samuel. Para isso, irmãos, nós devemos parar, estudar, frequentar o templo, clamar o Senhor e ouvir a voz de Deus. Aqueles que ouvem a voz de Deus têm bênçãos para receber. Aqueles que ouvem a voz de Deus têm salvação para receber. Aqueles que ouvem a voz de Deus são lembrados de Deus e ficam gravados eternamente, para que todos saibam que você foi um servo fiel. Irmãos, hoje é noite de você escrever definitivamente o seu nome no livro da vida. Hoje é noite de você gravar, não com lápis, mas com aquela caneta nanquim que não sai nem com álcool, tá? O seu nome no livro da vida. Porque aqueles que ouvem a voz de Deus, esses têm trabalho a fazer. Agora, aqueles que só querem a posição e aqueles que só querem a fama, eles vão ficar lá, roubando comida, abusando das pessoas, mas vão ter um fim trágico. Aqueles que ouvem a voz do Senhor, como diz o salmista Davi no Salmo 1, eles vão dar o seu fruto na estação certa. Tá? Medita na lei do Senhor de dia e de noite, e serão como árvores plantadas junto a ribeiro de água, ao qual dará o seu fruto na estação certa. Deus tem bênçãos para entregar na hora certa para você, mas se você ouvir a palavra dele. Senão, irmãos, nós temos um fim trágico. E eu creio, irmãos, que esta igreja, por tudo que vem passando, por tudo que vem fazendo, está de ouvidos abertos para a voz do Senhor. Amém? A hora já passou, irmãos. Eu quero agradecer essa rica oportunidade, no nome de Jesus.